Boa tarde, bom sábado, galerinha do Ministério Jovem. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Maranatalks, a segunda temporada. Espero que estejam gostando. E se você está acompanhando a gente pelo YouTube, já se inscreva aqui no canal. Clique no sininho para receber todas as notificações dos episódios novos. E também clica no gostei, porque esse episódio está muito bom. Se você está assistindo a gente pelo podcast, já aproveita e vai salvando a nossa playlist aí nas suas favoritas. E também vai acompanhando o nosso podcast. Cada sábado vai ser lançado um novo episódio. Hoje, no episódio de hoje, nós temos convidados especiais para estar aqui junto com a gente conversando, tendo um bate-papo muito legal. Temos aqui a Érica, que vai estar entrevistando junto comigo. Oi, gente, boa tarde. Para quem viu o podcast de Natal, estou aqui de novo. É muito bom estar com vocês. E temos também outro convidado, que é o nosso pastor. Olá, tudo bem, meninas? Prazer estar aqui. É o podcast do Polvilho. Como chama o podcast aqui? Maranatalks. Maranatalks. É um prazer estar aqui. Eu sou o pastor Rafael, sou novo pastor do distrito. É um prazer estar aqui com vocês e que possamos ter um bom papo aqui hoje. Pastor, vamos aqui já entrando num assunto mais pessoal com o senhor, falar um pouquinho sobre o seu testemunho. Eu queria saber, pastor, de onde surgiu o seu interesse em estudar teologia e virar pastor? Então, na verdade, eu fui criado na igreja, né? Eu sou criado ali na Zona Norte de São Paulo, né? Na igreja da Vila Brasilândia. E assim, fui criado na igreja, mas na minha adolescência, né? Eu saí dos caminhos do Senhor, fiquei um tempo afastado, né? E fiquei 12 anos fora da igreja. Mas na verdade eu acredito que eu não escolhi ser pastor, né? Na verdade, desde criança eu sinto chamar de Deus, mas como eu não queria, né? Na verdade eu não estava pronto, não sei, para esse chamado, não sei, Deus tem um tempo, né? Talvez se eu tivesse entrado no ministério naquele tempo, mas desde muito criança eu sinto o chamado de Deus, né? Mas eu lutei muito tempo, né? A gente é rebelde e tal. E eu fiquei esse tempo longe de Deus. Quando eu voltei com tudo, né? Com toda a força para servir a Deus, né? Aí voltei. Depois de uns anos eu voltei a sentir essa vontade. Fiz o vestibular a primeira vez, não passei, né? Eu não passei. Eu falei, não vou, né? Tinha minha empresa, eu tinha uma oficina mecânica e tal. Eu falei assim, eu não vou fazer mais teologia não, Deus não me quer no ministério. Porque eu usava minhas ofertas, tudo o que Deus havia me dado, né, as bênçãos, para fazer retiro como vocês fazem. Eu cuidava dos bravadores, então eu era líder dessas duas áreas na igreja. Então eu falei, Deus não quer que eu seja, né? Aí um dia eu encontrei o pastor Claudião, né? Não sei se vocês conhecem, ele já foi dessa região do Monte Doce. Pastor Cláudio Manoê, né? Ele me encontrou num dos camporis, ele falou, e aí, meu amigo, e a teologia, né? Eu falei assim, pastor, Deus não quer que eu seja pastor não, né? Aí ele falou assim, como assim, meu irmão, você acha que você é melhor que eu? Eu falei, não, pastor, eu fiz uma vez a prova lá, não passei, eu já vi que Deus não quer, né? Aí ele falou, você é melhor que eu, né? E começou a insistir. Eu falei, não, pastor, eu não sou melhor que o senhor. Eu falei, por que o senhor está falando isso? Né? Ele falou, porque eu tentei, fiz a prova 7 vezes. Caraca! E passei na 7ª vez, eu fui chamado. Né? Eu falei, meu Deus, eu tenho um amigo que estudou comigo lá na FAAMA, que ele também fez 7 vezes a faculdade. E ele passou na vez que eu entrei. Né? Fizemos juntos a prova. Então ele ficou aquilo na minha cabeça, mas mesmo assim eu de alguma forma eu fiquei relutante. Eu disse para Deus que eu só voltaria a fazer a prova, né, se ele me colocasse como Jonas, né, dentro de uma baleia, me levasse. Mas ele não precisou fazer nada disso. Eu fui me envolvendo nos ministérios, né, e foi tocando meu coração. Falei, eu vou fazer a prova, mas não falei para ninguém mais ou menos. Falei assim, fiz a entrevista e deu certo. O pastor Rogério Araújo, que é pastor da PL, fez minha indicação e eu acho que foi isso muito que contou, né? Porque eu era muito envolvido e fui para a teologia. Fiz na FAAMA, né? Faculdade Adventista do Amazonas, né? Da Amazônia. É alguma coisa assim, o Amazonas é a Amazônia. Fica ali em Benevides, no Pará, na região norte, né? Na região amazônica ali. E passei essa experiência de 4 anos, né? Sim. O pastor, o senhor falou que o senhor é líder de jovens e de desbravadores. A gente sabe aqui
que é envolvida nos dois ministérios, que não é fácil ser líder dos dois. Como é que o senhor conseguiu administrar os dois ministérios e conseguir ser líder dos dois? Porque não é uma tarefa fácil, né? Os jovens, o Ministério Jovem vai lidar com os jovens, os desbravadores com adolescentes e jovens também. Então, não são ministérios fáceis. Como é que o senhor conseguiu administrar tudo, conseguir ser líder nos dois, que é uma coisa muito boa e muito interessante? Na verdade, quando eu voltei para a igreja, meu primeiro cargo foi diácono. Eu fui diácono e depois virei diácono-chefe. Depois de diácono-chefe eu virei sonoplasta, diretor de sonoplastia. Depois eu virei vice dos jovens, depois virei diretor jovem. E fiquei durante um tempo. E depois eu fui vice de desbravadores, mas eu que fazia a correria toda. Então, na verdade, eu não era só desses dois departamentos, eu cuidava de tudo, né? Eu era diácono, eu ajudava na comunicação, ajudava na construção, e jovem, e realmente não é fácil, eu era solteiro, né? Então, assim, isso está explicado, eu era solteiro, tinha muito tempo, né? Eu estava envolvido. E como eu trabalhava para mim mesmo, eu tinha esse tempo hábil, né? Às vezes eu ia lá na igreja, atender a construção, alguma coisa, atender alguém. Como era diácono, eu chegava antes da igreja. Então, eu sempre cuidei dessas coisas, né? Agora, não é fácil lidar com o jovem nem com desbravadores, mas na época que eu estive na liderança, nós tivemos vários diretores ali de aventureiros, desbravadores e jovens que eram integrados, né? Então, assim, os mesmos, né, em todas as igrejas, é muito difícil, que são da diretoria de desbravador, jovens, são os mesmos, né, aventureiro. Então há muito conflito, mas assim, nós entramos em acordo, né, de todos os departamentos se ajudarem entre si. E foi indo, agora sim, foi muito cansativo, né? Eu tenho experiências assim de retiro que não foi fácil não, né? Não é mesmo? Não é um pouco fácil. Não é fácil, retiro não é fácil. É muito complicado. O retiro, ele tem muita, como se fala, muitos imprevistos, muitas coisas acontecendo, né? Deu com muitas coisas, então é bem complicado. Pastor, a gente tem mais uma pergunta. Qual ministério, fora o ministério pastoral, né, que você é pastor, você se identifica mais na igreja? Porque, como você disse, já participei de vários ministérios, né? Já fui diácono, diretor de sonoplastia, vice-diretor do Ministério Jovem, diretor do Ministério Jovem e vice dos desbravadores também. Então, qual ministério, fora esse que o senhor está hoje, o senhor mais se identifica? Na verdade, a gente aprende com o tempo, assim, eu fui criado na igreja, então assim, eu tinha amizade com todo mundo, né? E eu participei de todos os departamentos da igreja, isso que é bacana, né? A igreja nos proporciona isso. Eu gosto de todos, mas assim, o que eu me identifico bastante nas igrejas é o ministério do idoso, né? Sério? Qualquer ministério. Só de jovens desbravadores, qualquer um, menos esse. É o ministério do idoso. Então, assim, eu me identifico porque minha mãe sempre cuidou dessa parte dos idosos. E quando eu chego na igreja, eu sou muito bem recebido pelos idosos, né? E a gente deve tomar muito cuidado com eles, né? Porque eles são ainda o que movem a igreja. Vocês vão ver que daqui a um tempo vai ser vocês, mas eles eles precisam de uma atenção, né? Eles foram pessoas que dedicaram muitos anos ao Senhor. E eles sempre me recebem muito bem, né? Eu sempre tenho abertura muito com o Ministério do Idoso. Tá vendo, jovens? Vocês não receberam o pastor bem? Não estou dando abertura ao pastor? Os idosos receberam. E nós, jovens, não estamos escutando jovens. Aqui na nossa igreja a gente não tem tantos idosos, assim, acho que tem cerca de o quê? Uns 10? Acho que nem isso direito. Acho que tem uns 10 dias de sábado. No sábado tem uns 10. Mas é um ministério, sim, muito importante. Acho que é um ministério que, não digo só nessa igreja, mas em geral, que acaba sendo um pouco esquecido mesmo dos idosos. O Ministério Jovem, a gente chegou com tudo e a gente acaba esquecendo dos nossos patriarcas, né? Que querendo ou não são ele. Eles são, eu digo, a raiz da nossa igreja. Sim. E é muito legal, gostei. Eu fiquei muito surpresa. Esse era qualquer ministério. Será até esse ministério da música. Mas o ministério do idoso, realmente, eu fiquei muito surpresa. Na verdade, eu sempre conversei bem com essa idade, né? Agora, assim, a questão do ministério jovem, eu sempre tentei fugir, né? Desbravadores, jovens. Porque, assim, eu não sou aquele... Eu sou, assim, interagido com as pessoas, mas eu não sou aquele que... Eu tenho uma forma diferente, né? Eu não sou aquele que fica lá... se eu conversar com você e te comentar, porque é verdadeiro, eu não fico fazendo aquilo forçado para... e aí, jovem, né?
comece a pular e fazer muita coisa, não. Então, assim, eu não tenho esse perfil. Então, eles me colocaram no jovem, eu fui ajudando, o Caleb, fui me envolvendo. Me formei em líder jovem aqui com o pastor Fabrício, na época. Foi o primeiro ano que ele esteve aqui. Vamos você, pastor Fabrício. Ele me deu uma Bíblia que até tenho até hoje na minha bolsa ali. A Bíblia missionária. E nas pregações que ele fazia, ele tocava sobre chamado, né? E eu sentia muito, eu ficava até emocionado. E assim, quando eu cheguei na faculdade, a gente entra na questão de estudos, né? E um senhor chegou em mim, você vai lá para estudar, sua função é essa. Então eu não tinha nenhuma função, eu não saía, eu não comia pizza, eu não fazia nada, eu estudava. Eu estava no internato nos primeiros anos, eu estudava do trabalho, eu era bolsista também, do trabalho para o quarto, né? Só estudava, só estudei, porque além disso tinha muitas pessoas que me ajudavam, né? E eu achava injusto eu, por exemplo, ir comer uma pizza com o dinheiro do irmão que me ajudou, né? Então eu não fazia isso, né? Eu era justo com isso. Então eu falava, Ana, eu estou numa época de trabalho. E na faculdade, no terceiro para o quarto ano, tem uma associação modelo que fazemos dentro da faculdade. Se chama Missão Estudantil, né? Que na verdade aqui no NASP é o NASPense, né? Lá na FAAMA é FAAMense, ou Missão Estudantil da FAAMA. Da FADB e a Enense, e assim vai. É como se fosse uma mini associação. Então no terceiro ano, no segundo semestre, nós votamos quem é o presidente, quem é o secretário, quem é departamental disso, daquilo. E por acaso, né, eu virei departamental jovem ali. Então eu cuidei da liderança dos jovens na faculdade, dos jovens não, né? Dos alunos de teologia, né, dos futuros pastores. E graças a Deus, Deus abençoou. Eu não imaginava, igual eu falei, eu não tenho esse perfil. E eu fiquei lá, e pela graça de Deus, assim, foi a maior investidura de líder jovem da FAAMA, né? Tem fotos, tudo, o pastor Dossi Zukovski que esteve presente. Então foi assim, coisa que Deus me usou, eu não sabendo o que era, né? O senhor falou de faculdade e antes de ser pastor do nosso distrito, o senhor era pastor de escola, né? Já sentiu alguma diferença ou alguma dificuldade maior em ser pastor de distrito ou ser pastor de escola? Porque aqui no distrito você tem um total de em torno de 5 igrejas, 5, 6, contando com os grupos. Você sentiu já alguma diferença? Então, na verdade, aqui na PL era o único lugar que tinha esse sistema. Agora esse ano não tem mais. Mas quando eu cheguei aqui, eu fui votado para ser do subdistrito. Então o subdistrito eram 2 igrejas, né? A igreja do Parada 15 de novembro e a igreja do Redil. E eu cuidava da capelania de São Miguel Paulista, né? Do colégio. Assim, o desafio igreja é completamente diferente de colégio, né? Porque é molecada mesmo, as crianças ali é um outro ânimo, é um desafio grande, porque eu falei outra coisa que... E um pastor que falou assim, olha, você tem uma pegada jovem. Eu falei, pastor, pegada jovem? Eu tenho uma pegada do Ministério do Idoso. Eu falei, pastor fugindo do Ministério Jovem e toda hora colocando ele no Ministério Jovem. Aí ele falou, você tem uma pegada jovem. Eu falei, pastor, aí foi um desafio grande, porque assim, além do tempo ser curto, porque eu tinha que estar de segunda a quinta no colégio, né, fazendo as capelas, fazendo classe bíblica, atendendo os cultos dos funcionários, eu também tinha que atender as igrejas. Então era uma jornada dupla, né? E a gente quando entra no ministério não tem muita folga, né? E eu fui nessa correria doida aí, correria doida não, assim, né? Uma correria boa, né? E foi muito bom, assim. O que mudou foi o tempo, né? Hoje eu consigo organizar mais o tempo. Como eu cuidava de colégio e de igreja, eu tinha pouco tempo livre, né? Eu tinha que usar muito bem o tempo para atender todo mundo. E a minha preocupação era atender bem a igreja e atender bem o colégio. Porque às vezes você só foca no colégio, você acaba deixando a igreja de lado. Sim. E eu acredito que eu cheguei no meio termo aí, mas sempre alguém vai sentir fome. Sim. Mas assim, o colégio para a igreja é diferente, porque o colégio, você tem uma igreja também, ali são 1.200 alunos tinha em São Miguel, por volta de 1.100 e pouco, agora deve ter passado os 1.200. Mas é um desafio, por exemplo, eu tinha que fazer capela para as crianças. Eu todo duro, né? Não sei, tia Cecel, né? Criança é mais complicado, porque criança gosta daquela coisa animada, gosta de música, gosta de brincadeira. Então é bem mais complicado para essa meditação para criança. De música. Então assim, Sim. tinha que contar historinha, eu não sou bom para historinha. Eu falei, meu
Deus, o que eu vou fazer? Aí eu ficava assim, aí eu comecei a pedir ajuda para algumas professoras, coordenadoras, orientadoras. Fico olhando, mas assim, ainda sou duro para contar a história. Mas eu criei, né, uma forma de contar as historinhas para ele. No começo, o maior desafio era as crianças. Mas depois, o maior desafio foi quem? Foi o ensino médio e o Fundo 2. Então, assim, porque o ensino médio hoje, às vezes é muito indiferente, parece que eles não estão ouvindo. Mas eles ouvem, né? Eu sei porque teve alguns que se batizaram, né? E eu falei, poxa, eu pensei que essa pessoa não estava nem prestando atenção. A maioria dos jovens aqui é integrada com o desbravador, então a gente lida com a mesma faixa etária, né? Eu, um exemplo, não sou do departamento infantil, porém eu tô mais no departamento dos adolescentes, que também tá junto com os desbravadores. Então a gente vê essa dificuldade. Eu sou mais jovial, eu gosto de jovens. Não tenho aquele apego à criança, não é apego. É que eu nunca trabalhei com o Ministério Infantil aqui na igreja. Então, eu sempre fui nessa faixa etária de desbravador mesmo. Então, de fato, eu vejo que é uma linguagem que, para mim, eu já sou mais acostumada. É claro, né? Igual eu vejo o senhor pastor, aqui, esses dois departamentos são muitos, como eu posso dizer, trabalham bastante, isso é muito bom. Principalmente em Caleb esse ano. O Ministério Jovem é um ministério que gosta de Caleb. Não éramos assim. Eu acho que de uns 4 anos para cá a gente tem focado muito em Caleb. Está sendo 4 não, acho que uns 5 anos, foi antes da pandemia. Está sendo muito focado nisso. E eu gostaria de saber se você gosta dessa questão de evangelismo, de missionário. Então, aí foi esse desafio, né? Então, assim, quando eu vim para São Paulo, na verdade, quando a gente é membro da igreja, assim, não diferenciando, tá? Mas quando a gente está aqui do outro lado, a gente tem uma percepção, às vezes você vai ver em algumas igrejas, alguns líderes querendo, assim, não ter uma ideia legal, às vezes, sobre evangelismo. Mas o evangelismo é bíblico, né? E quando eu cheguei na faculdade, né, lá no norte, eles são muito evangelistas, né? Eles fazem campanhas públicas. No Maranhão, o pessoal é bem animado no Caleb, o maior Caleb do mundo, né? Ali é no Maranhão. Então, assim, eu fui lidando com amigos, né, que eram desse meio. E eles falavam assim, olha, o trabalho do pastor, tanto que eu sou um ministro do evangelho. Sim. A minha função principal como pastor é evangelizar. E eu fui pedindo para Deus, né, porque no começo, quando eu era membro lá na igreja, eu dava muito estudo e não batizava. Ninguém batizava. Eu falei, meu Deus do céu. Tá algum problema. Eu estou fazendo Senhor, como vai cá? Eu estou sem o Espírito Santo, alguma coisa. Eu fui orando para Deus durante esses anos. Né? Quando chegou na faculdade, eu senti que Deus realmente me deu. Na verdade, antes da faculdade, eu já consegui entrar até no grupo da PL, que chama Valentes Davi, que são aqueles irmãos que conseguem batizar mais. E eu cheguei na faculdade, no 3º ano, nosso evangelismo foi no ano da pandemia. Todas as faculdades fecharam, fizeram de forma online. E a nossa faculdade fez presencial. E o desafio de ir de forma presencial, aquele negócio que ninguém sabia o que era, aquela coisa dessa pandemia que teve e tal. E o pessoal tava com medo de sair, a gente tudo com medo. Quem vai abrir? Quem vai abrir uma porta para receber você? Cara? E eu vim para São Paulo, para vocês terem ideia, tinha igreja que não... Eu comecei a trabalhar assim. Meu pai faleceu na mesma época. Eu ia fazer meu evangelismo lá no Pará mesmo, porque eu trabalhava na época no Hospital Adventista. E o chefe lá da capelania me chamou e falou, ó, nós queremos você aqui. Então, assim, para você continuar aí na sua bolsa, trabalhando, nós temos planos para você. Faça o evangelismo por aqui, não vá para São Paulo. Só que meu pai faleceu nessa semana que era para ir para o evangelismo. Meu irmão me ligou e falou, vem para São Paulo. Ele morreu vítima da pandemia e tudo, né? Não vou falar o nome para não cair a live. A live não, né? A gravação. E eu vim num momento muito triste, né, na minha vida. Eu vim para cá e pedi para o pastor Leonardo, ele me recebeu, né? Desde lá eu tenho criado uma grande amizade. E vim para evangelismo. Então, assim, no ano que ninguém estava batizando, eu batizei 75 pessoas num período de 2 meses e meio. Né? A nossa turma foi a que mais batizou em todos os anos do SOT, né? Eu sempre estou falando mais, né? Mas teve um dos meus amigos que a gente chamava ele de Leônidas, né? Porque ele batizou 300 300 pessoas nesse período. Então, assim,
desde lá Deus tem me abençoado com pessoas, então sempre eu tenho levado muitas pessoas ao batismo, né? E alcançado meus alvos, tudo. Mas é um privilégio para mim, porque eu gosto, né? É a parte que eu mais gosto aí de... O senhor falou sobre o Caleb no norte, né? Eu sou do Nordeste, lá de Sergipe. E é muito diferente o Caleb de lá para daqui. Porque lá o pessoal é muito envolvido. O meu primeiro Caleb eu tinha 11 anos. A gente conseguiu batizar 5 pessoas. Uma cidade pequena, que já era uma quantidade muito grande para a quantidade de pessoas daquela cidade. A gente percebe muito essa diferença de lá para cá, né? Que, como você disse, lá no Maranhão é o maior Caleb do mundo. Nunca tive a oportunidade de fazer Caleb no Maranhão, né? Espero, quem sabe, né? Um dia me enviarem para lá, assim, uma indireta, pra gente conseguir estar conseguindo uma missão Caleb lá. Se quiserem me chamar, eu tô aceitando, gente. Eu sou do Caleb Raiz, de dormir aquelas 3 semanas no lugar, de fazer exatamente evangelismo de porta a porta. E lá, o Caleb deles, eles realmente, teve pessoal, eu sou lá de Tomar do Geru, lá em Sergipe. E tinha gente que ia de Lagarto, até Tomar do Geru para poder fazer o Caleb lá. E passava cerca de quase um mês em outra cidade, longe da família, para fazer o Caleb. Aqui já é diferente, a gente faz cultos já em lugares mais próximos. Na verdade, mudou depois da pandemia, né? Antes da pandemia, a gente ainda chegou a fazer Caleb dormindo. A gente foi na igreja de Cajamar Centro. Dormimos lá 3 a 4 semanas. Mas é que depois da pandemia, a gente teve que se adaptar. A gente fez Caleb ainda no período da pandemia. Sim. Só aos sábados, né? De máscara, com todo o cuidado. A gente fez Caleb de arrecadações. Enfim, foi muito bacana. Mas mesmo na pandemia, a gente não ficou parado em questão de Caleb. E isso é muito importante. Eu vejo que a nossa igreja é uma igreja muito... Os jovens tendem a ser muito missionário, a igreja também. O nosso distrito foi um Caleb bem distrital e é algo que nos une, né? É muito bacana, eu gosto muito bom. Sim, muito porque disso. a igreja inteira se une para conseguir estar evangelizando e falar da mensagem de Cristo. É uma coisa muito boa. Mas sinto falta do Caleb Raiz. Sentimos falta, queremos de volta. Pastor, eu queria te fazer uma pergunta. Até hoje, em todos os seus anos de ministério, todos os seus anos de igreja, como você disse, o senhor nasceu na igreja, cresceu nela, qual foi a decisão mais difícil que você já teve que tomar? Não só no meio pastoral, mas sim na sua vida inteira em relação à igreja e etc. Tem várias decisões que a gente toma, né? Na verdade, a gente vai tomando decisões ao lado de Cristo, a gente vai deixando algumas coisas, né? Mas com certeza a decisão de ir para o SALT, né? Eu já estava com 32 anos. Então assim, eu já tinha minha oficina há 10 anos. E eu já estava assim, não estava totalmente estabilizado, mas eu já tinha uma carteira de clientes. Então assim, sair para um desafio, essa dependência de Deus. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer para pagar o curso? Porque assim, no primeiro ano, como eu era solteiro, pelo menos lá tinha uma regra, né, que você tinha que ficar no internato. E na época só o internato era 1.800. Mas a faculdade 1.000 era quase 3.000 reais. E o meu dinheiro acabou em 6 meses. Eu vendi um carro, vendi algumas coisas. Então assim, eu falei, meu Deus, eu fiquei com muito medo. Eu fiquei muito ansioso, né. Assim, sempre que eu fico ansioso eu engordo um pouco. Agora que eu estou emagrecendo, que eu cheguei no distrito, eu fico mais tranquilo. Mas assim, eu acabei engordando muito, porque que decisão, né? Eu ia largar minha família, né? É aquele chamado de Abraão, né? Sai da tua casa, da tua parentela. Aquilo fez sentido para mim. Então eu ia como eu ia sustentar todos esses anos? E teve um pastor que chegou em mim e falou, pastor Rafael, se Deus te chamou, Deus paga a conta. E ele realmente pagou, mas né, assim, foi trabalho. Eu trabalhei, né? Foi muita ajuda de Deus, de pessoas que Deus usou. Mas assim, essa decisão foi muito difícil. E assim, você tá num patamar que você vai, microempresário, e você vira um teologano sem dinheiro nenhum no bolso. Tem que depender de vender coisas na tempo. Vender, e eu não era bom em comportagem, né? Eu tive que trabalhar lá na bolsa mesmo, trabalhei na cozinha, trabalhei na horta, depois eu trabalhei no hospital. Depois no 3º pro 4º ano eu trabalhei pela PL. Aí já foi benção, né? A PL é uma benção. Mas assim, eu tive sempre que me empenhar muito. Então, essa mudança de patamar de vida, né? E de largar tudo, e realmente assim, meu pai estava já de idade, meu avô, e quando eu voltei, eu realmente não encontrei mais ele, meu pai vivo, né? Então tem isso, imagina Abraão largou, Deus falou, sai da tua casa, da tua parentela. Ele estava falando sobre chamado, né? De que nunca mais Abraão ia encontrar os seus parentes ali, né? Então,
Tem a ver com isso. Eu acho que foi a decisão, uma das mais, né, difíceis de tomar. Mas eu tinha certeza que Deus ia cuidar. Mas a gente é teimoso, né? A gente fica com medo, né? É uma coisa muito natural da gente ter medo dessas coisas. Porque, querendo ou não, você saiu da sua casa, tinha a sua empresa praticamente, tudo estabilizado já financeiramente, saiu da dependência financeira, aí você vai pra outro lugar, outro estado, longe. Não é nem estado grande, né? É a rua É um toda. estado pequeno. Então, que você fica longe da sua família, você perde sua renda, qualquer um ficaria desesperado. A gente sabe que a gente tem que confiar em Deus, nos planos de Deus, só que é muito natural do ser humano se desesperar nessas situações. E qual foi a reação da sua família? Assim, minha família, pra vocês terem ideia, minha mãe sempre teve, né, essas coisas. Meu pai não era adventista, mas o sonho do meu pai era que eu fosse pastor. Muito interessante. Ele falava orgulhoso, meu filho está estudando para ser pastor. Mas assim, foi um desafio grande, mas assim, Deus manteve em todos os momentos, né? Mas todos nós enfrentamos esse chamado, né? Deus chama a gente, mas muitas vezes a gente luta para não aceitar esse chamado, né? Foi o que eu fiz durante muitos anos. Mas eu tive certeza de que, eu ainda tenho certeza em algumas coisas, que não é fácil, o ministério pastoral, que Deus tem cuidado, né? Deus tem cuidado da minha família, tem cuidado de mim. E quando eu fui fazer a prova, eu lembro que um pastor, ele orou, ele leu um texto às vezes que a gente não dá tanta importância, porque a gente sai correndo lendo, mas ele leu um texto que Jesus curou a sogra de Pedro. Eu falei, nossa, que meditação que ele vai fazer sobre isso? E ele falou, olha, Deus estava mostrando para Pedro que ele cuidaria da família dele, mesmo se ele tivesse largado tudo, né, a pescaria, tudo. Então, eu fui compreendendo, mas isso não é fácil não. É uma luta. Bom, a gente tem umas perguntas aqui que separaram, na verdade, algumas pessoas fizeram. Alguns irmãos não mandam essa pergunta, viu? Vocês perderam a oportunidade. Quem sabe quando o pastor vai voltar aqui? Como o senhor sabe, essa igreja já teve muita troca de pastores. Acho que teve uns anos assim que o pastor não conseguiu ficar nem 4 anos aqui, porque a associação vai mudando, né? E acaba uns ficando. Acho que não foi nem 1 ano que chegou a ficar aqui, já trocou de novo. Mas enfim. E a certeza que ia ter uma pergunta dessa, que eu acho que foi uma das primeiras perguntas que te fizeram quando chegou aqui no nosso distrito. A gente tinha o costume do pastor antigo que estava aqui com a gente, ele morava no nosso distrito. Então era mais próximo. Eu não acredito que era mais próximo da gente, porque ele tinha a oportunidade, né? Os jovens gostam de almoçar na casa do pastor. A gente gosta de almoço, comer pizza na casa do uma noite de pastor. jogos, sabe? Então a igreja clama, gente, até o final dos 4 anos o pastor vai vir morar no nosso distrito. Por favor, Só pastor. que a gente entende também, né? Que com certeza, porque mora quase a 30 minutos daqui de carro, não é? Dá volta meia horinha, né? Pra pastor também é complicado a cada 4 anos ter ficado se mudando de casa. Mas a pergunta é, o senhor não acha que a falta de presença constante com a gente vai afetar os irmãos? O relacionamento com os irmãos e ministério? Eu acredito que não, porque assim, a presença não está ligada aonde você mora, né? Eu trabalhei em São Miguel e morava na freguesia do Ó, mas eu sempre fui mais presente. Então assim, os irmãos, isso é relato dos irmãos, né? Eles dizem que nunca tiveram um pastor tão presente, né? Então assim, não é a distância que faz isso, porque eu morava em Benevides, no Pará, e ia trabalhar em Belém. Então todo dia eu pegava um trânsito de 1 hora e voltava. Para mim era normal isso, entendeu? Então eu pegar meia hora daqui e pegar em Anguera, para mim é muito próximo, né? Agora, assim, a pizza vocês podem pagar, eu vou qualquer dia, né? É assim que funciona. O pastor que bancava a pizza. A gente Daqui a pouco a gente vai estar com uma peruinhazinha na frente da casa do pastor. Pastor, chegamos, queremos pizza. Mas assim, isso não impede, que eu moro aqui em São Paulo, é perto. E assim, eu estou sempre presente, os irmãos me ligando, eles podem ver que meu telefone funciona, pode ver que tem um monte de ligação, eu não vou atender agora, mensagem. Tem um monte de notificação aqui agora, né? Então assim, eu respondo todo mundo, eu sempre estou ali presente, né? Eu só não vou estar morando aqui, mas
Poxa vida. Mas vai dar certo. Até as 4 A pizza uma hora vai sair, o Matheus tá aí, né? Tá cuidando da parte de finanças. Não, mas assim, a pizza do pastor é abençoada, é glorificada, O gosto sabe? é O gosto é diferente. divino, entendeu? É uma Vai dar diferença. certo, ainda vai ter uma oportunidade dessa, com certeza. Até o Tomara, final né? dos 4 anos, tá, Se Deus gente? quiser, vai dar. Agora Fazer sim, uma noite. espero ficar mais tempo, né? Porque Sim. a associação às vezes tem umas necessidades, né? Às vezes um pastor que foi chamado, alguma coisa, e é bom para vocês também, né? Para nós e para vocês. Ellen White fala sobre isso, né? Porque entra um pastor de perfil diferente, outras ideias, né? Outras coisas. E é bom essa mudança, né? Tanto para um quanto para outro. E o senhor, desde o começo, assim, quando a vida pastoral, toda vez que eu falo pastor, eu já penso, nossa, ter que se mudar a cada 4 anos é difícil. E quando você, assim, começou a se relacionar com a Aline, se casaram, né? Pra ela foi fácil, sabe me dizer? Não foi fácil, não. Na verdade, a Aline, eu conheci ela lá no Pará, né? E eu comecei a conversar com ela, como eu cuidava de um projeto lá no hospital que chamava Visite Cantando, né? Eu ligava nas igrejas, né, para os diretores jovens e chamava a equipe deles, né, para vir, Polvilho, Cajamar, vocês não querem vir aqui num sábado para cantar aqui para os pacientes? Aí eu escolhi alguns quartos que podiam entrar e eles cantavam. Na verdade não fui eu que criei, né? Na verdade é um projeto lá do Encontro Vida, tal, surgiu com o pastor Esinaldo, parece. Mas naquela época eu que cuidava dessa parte, né, de chamar as pessoas. E um dia eu encontrei ela no Facebook, eu falei da igreja de Castanhal, uma igreja grande lá. Eu falei, poxa, essa jovem, eu vi umas fotos assim, eu falei, nossa, ela é participativa, né? Eu falei, vou mandar mensagem aqui pra ela. Mas sem interesse mesmo, assim, eu vou mandar mensagem, perguntar se ela é diretora jovem, né? Aí mandei mensagem, falei, poxa, eu queria falar com o diretor jovem na igreja, eu queria convidar vocês pra cá. E por coincidência ou jesuicidência, a irmã dela era diretora jovem. Aí depois eu comecei a olhar as fotos dela melhor. Você dá uma Dá olhadinha, uma uma olhadinha. stalkeada. Falei, olha, essa menina é crente, né? Dedicada. Dedicada. Bonita. Aí eu comecei a conversar com ela, fazer amizade. Aí um dia, eu até ia arrumar um trabalho para ela lá, ela é nutricionista, né? Aí a gente foi conhecendo. E ela me deu um fora, né? Ela falou, o que você tá querendo comigo, né? Ela é difícil. O que você tá Não é querendo fácil. comigo? Aí ela falou assim, olha, eu não penso em sair aqui do Pará, né? Eu sei que você vai ser pastor. Eu nunca pensei em ser mulher de pastor. Então, assim, melhor a gente parar por aqui, né? Nossa, foi Nossa, deu um uma... fora. Doeu aqui no meu coração, tá? Nossa. Estranho, né? Porque a gente sempre acha que mulher acha que um pastor solteiro é as mulheres É, Não, pastor solteira, nossa. É só dor de cabeça. Mas assim, a Aline ela é bem assim, independente, né? Ela tem o mestrado dela, ela fazia residência, então assim, ela é uma mulher independente, tem uma graduação dela lá, então não precisava muito, né, disso. Mas aí ela era muito cristã, né? Foi indo. Quase no final do curso que a gente voltou a conversar, né? Deus tocou no coração dela. Deus tocou no coração dela. E Deus foi tocando, né? E para ela realmente é muito difícil. Mas eu fui claro para ela. Eu falei, olha, sou um pastor, Deus me chamou. E assim, eu não posso comandar onde Deus vai mandar. A obra é assim, eu tô aqui em Cajamar, mas daqui a pouco eu tô longe, né? Eu amo a PL, eu quero estar aqui, né? Há muito tempo, né? Melhor associação. Mas assim, Deus sabe, né? Porque a PL é como você disse que o Amazonas, né? É pequeno, mas é pequeno a cidade, mas em extensão territorial é o maior estado, né? Agora aqui a PL é o menor extensão territorial, mas é a maior densidade populacional, né? No mundo, a associação que tem maior densidade. Então assim, eu falei, eu moro em São Paulo, eu não tinha chamado ainda em São Paulo, mas eu falei assim, eu vou pra lá, nem que for pra Alberto Bíblico, porque eu já tinha amizade com o pastor Leonardo, né? E foi isso. Aí ela foi, eu falei, você que sabe, é melhor a gente, se você quiser, no começo, né? Às vezes a gente vai ficar triste, mas você não vai ficar triste? Eu falei, vou. Mas assim, às vezes é melhor, né? A gente terminar aqui, porque eu não quero privar a sua vida, né? Da sua independência. Talvez possa prejudicar até o seu trabalho, né? Você tem que mudar e tal. Aí foi indo, Deus foi tocando e ela quis e estamos aí juntos, né? Bem
Beijos, Aline. Na próxima, a gente Beijo, vai amor. trazer aqui você, o De Frente com os Jovens, para responder como é ser mulher de pastor. Pode falar tudo, não se preocupe, vai ficar tudo aqui entre nós e os nossos telespectadores. Você vai ter esse momento de desabafar aqui com a gente, tá bom? Pode contar tudo, não esconda nada da gente. A gente gosta assim, tá bom? Vai ser difícil, ela é meio tímida, mas pode ser que ela venha. Ela se solta com a gente. A gente só vai estar em 4 aqui pessoas, é mais fácil de se soltar. Sim. A gente não deixa o pastor entrar. Fica Vai tranquila. ficar lá fora. Sim, vai ficar aqui na porta sentado. E esse foi o nosso De Frente com os Jovens. Vamos finalizar mais alguma pergunta? Então, acabou as perguntas por aqui. Muito triste. Você que não teve a oportunidade, que triste, né? Porque, quer dizer, não mandou, porque teve a oportunidade de estar mandando pra gente no WhatsApp, Dormiu no no ponto. Insta. Dormiu no ponto. Perdeu essa chance. Mas foi isso o nosso episódio de hoje. Eu quero agradecer ao senhor pastor por poder estar vindo aqui com a gente, estar fazendo essa entrevista, conversando com a gente, ter um bate-papo muito legal. Gostei bastante de conhecer um pouquinho mais sobre o seu testemunho e também sobre o seu ministério, né? O que o senhor mais gosta. Você gosta do Ministério do Idoso. Estou muito surpresa com isso ainda. A gente arrasta ele pros jovens. Jovens também, viu, A gente gente? vai arrastar ele pra cá, gente. Eu te confesso, eu vou falar. Assim que saiu o nome do pastor, a gente tava aqui nessa sala. Assim que saiu o nome do pastor, vai todo mundo pesquisar ele no Instagram. Eu acho que no mesmo dia ele viu um monte de gente seguindo ele, porque era tudo a gente, foi tudo lá. Viu no Facebook. Aí quando a gente viu líder de desbravador. E de jovens. Líder de jovens. Ah, não, a gente já A gente- ficou todo mundo doido. Então, ó, esse ano, Desbravador e Jovem vai te dar trabalho. Muito trabalho. Já tô dando um spoiler. De aventureiro. Aventureiro também. É. 3 vezes. Meu Deus. E gosto do Foi Ministério do uma loucura. Idoso. No mesmo dia, à noite, tava todo mundo, a gente tinha uma reunião que tava todo mundo aqui, ó, já pesquisando. Pastora Borenga. Nossa, líder. Mas eu sempre gostei, eu entrei na igreja assim, me envolvi bastante. E eu sou líder master, né? Eu tô tentando tirar o master avançado esse ano. Ó, Mas eu não tô com aquele pique que vocês têm, né? Que vocês são mais jovens, tá? Vou dormir em barracas. Eu tenho que pensar bastante. A barraca é confortável, assim, sabe? A gente dá uma limpadinha no chão, tira as pedrinhas, a grama. Já passei bastante isso, aí talvez por causa da experiência, né? É. Mas eu ainda vou, com certeza, tamo junto aí. Eu tô aqui para ajudar, assim. A gente às vezes tem expectativas, né? Mas eu não sou perfeito, né? Acho que nenhum dos pastores que passaram aqui são perfeitos. A gente tenta fazer o nosso melhor, né? Mas às vezes o nosso melhor não é o melhor que muitas pessoas esperam. sim. Mas eu espero estar presente, tanto nos departamentos, vocês veem que vocês me chamam, eu sempre atendo. Às vezes não posso na hora, né? Que a Erika falou, são 6 igrejas. Então agora eu estou ajudando também o pessoal do Polvilha na questão da construção da igreja nova, amém? Ô, Glória! Ô, Glória! Daqui a pouquinho, se Deus quiser, até o final do ano, esse 20 vai ser diferente. Oremos e ajude a nossa construção com a sua oferta. Ajude com a sua oferta, isso é importante. Né? Oferte pra gente, que a igreja vai ficar maravilhosa. E o espaço jovem e também o cenário pra vocês do podcast vai melhorar também, tá bom, gente? Melhorar tudo, a qualidade toda. Esse foi o nosso Maraná Talks, produzido pelo Ministério Jovem de Polvilha. Eu vou mostrar pra vocês essas placas muito lindo, maravilhosas gente. que a gente ganhou. Bem Placa padrão. ouro, tá? Pra quem não sabe, da nossa associação a Paulista Leste, a melhor associação que tem daqui. A Tem melhor o ranking região. jovem. E a gente ficou entre as 10... os 10 equipes de Ministério Jovem da nossa associação. Então a gente ganhou a placa ouro Entre do as modo 10. on, entre as 10. Tá vendo, Se eu não me pastor? engano, foi a quinta? Foi em 5 ou 6º lugar? É. 7º lugar. Mas foi muito bom. Viemos representar a quinta região também, porque a quinta região de 10 pessoas, se eu não me engano, 6 foram da quinta região, hein? Então, um beijo pra quinta região, vocês vão estar assistindo a gente aqui também. Muito obrigada, pastor, por estar aqui, por dividir esse tempo com a gente. E se você não deu tempo de mandar a sua perguntinha pra gente antes desse Maraná Talks, deixa aí no seu comentário. Quem sabe a gente vem aqui no dia de sábado, no final da igreja, o pastor aparece no nosso Instagram respondendo as suas perguntas. Então deixa aí. Faz uma embaixo. entrevista com o pastor. E se você quiser saber mais sobre a mulher do pastor, deixa aí suas perguntas também. Quem sabe a gente consegue trazer ela pra A gente vai responder trazer essas ela pra aqui, perguntas. tá, Aline? Pra você fazer de frente com os jovens. Falar tudo que você sente, que você quer falar, tá bom? Não se preocupe. Eu já tenho umas perguntas aqui. Beijo, gente. Até o Beijo. próximo. Tchau.